pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo na Melodia FM 87.9, né, e também com transmissão simultânea no YouTube e também no Instagram. Hoje o nosso podcast abre espaço para uma conversa que vai muito além de uma história individual. Vamos falar sobre vida, câncer, acesso à saúde, medicamentos, direitos dos pacientes e principalmente sobre o que acontece quando o tempo de quem precisa de tratamento não é respeitado. Larissa Amorim enfrentou uma longa trajetória de luta contra a leucemia. Aos 29 anos, mãe de 2 filhos, ela morreu enquanto aguardava o acesso a um medicamento que buscava para o seu tratamento, mesmo após uma decisão judicial que determinava o fornecimento. Hoje recebemos 2 pessoas que trazem perspectivas diferentes, mas complementares. De um lado, Murilo Soares, esposo de Larissa, ativista e alguém que viveu de perto cada etapa dessa batalha. Do outro, a doutora Raíssa Soares, médica e candidata a deputada federal, que traz para a nossa conversa o olhar profissional e também a reflexão sobre os desafios das políticas públicas de saúde. Este é um espaço de memória, informação, questionamento e conscientização. Porque quando falamos de acesso ao tratamento, não estamos falando apenas de processos, protocolos e medicamentos. Estamos falando de pessoas, famílias e falando principalmente de vidas. Murilo e doutora Raíssa, agradeço pela presença. Sejam muito bem-vindas. Obrigado, Janice. Agradeço pela oportunidade aqui. Antes de tudo, eu queria dar uma boa tarde para o pessoal aí que nos assiste, né, pelas redes sociais, pelo YouTube, pela rádio. Queria agradecer também a participação aqui da nossa convidada, né, Raíssa Soares, que foi linha de frente aí no nosso caso, né, no caso Larissa Amorim. Ela foi a primeira a eu buscar ajuda, né? Porque a gente tinha que levar a história dela, de Larissa, para a comoção popular. A gente sabe que hoje é o povo pelo povo, né? Sim. E se a gente não mostra a ferida, a gente não tem como estancar ela, né? Então, assim, eu agradeço pela oportunidade, doutora Raíssa, por estar aqui conosco, né? Ela que foi linha de frente também aí na Covid, né? Período muito difícil, né? Que a Bahia, o Brasil viveu. E quem já acompanha nas redes sociais sabe o trabalho que ela vem prestando, né? Vem trazendo para a nossa sociedade. E sinta-se à vontade e obrigado mais uma vez, Alísio. Tá, o espaço aqui é de vocês, viu? Amém, obrigado. Murilo, para começar o nosso bate-papo, quem era Larissa, para além da doença e da luta pelo tratamento, quem era a mulher, a mãe e a pessoa com quem você conviveu? Larissa é natural de Itambé, conviveu comigo aqui uns 8 anos de Conquista, já era conquistense também, até porque somos, né, lugares, cidades vizinhas. Larissa, de família cristã, aos 6 anos de idade, foi diagnosticada com a leucemia mieloide crônica, né? A leucemia mieloide crônica da linhagem mieloide, né, que acomete as nossas células, né, da nossa medula, né? Tudo se produz hoje Sim. as células na medula óssea, né? E assim, foi diagnosticada, geralmente essa doença, essa neoplasia, geralmente ela comete a pessoas adultas, né? Faixa etária de 50 anos acima. E aí a gente, né, a família, relatos da família, antes da gente, né, ter esse processo de convívio, casamento e filhos, teve que deslocar ela para Itabuna, GRAAC, que era uma ONG que acolhe, né, crianças e adolescentes com esse tipo de neoplasia. E daí foi fazendo todo o processo, né, de diagnóstico. Geralmente a gente é constatado pelo hemograma, né, alteração do hemograma. Isso a doutora Raíssa também vai complementar com o médico, ela está muito atenta a isso também. E com isso a gente tentou fazer o uso de inibidores. Hoje a leucemia mieloide crônica, a gente pode ter esse certo controle através de inibidores. E o que estava disponível no momento, naquela época, era o Glivec, né? O Glivec, ele atua ali na proteína das células, né? Que a leucemia mieloide crônica, a famosa conhecida como LMC, hoje ela já tem um certo controle quando é utilizado esse Glivec. É o inibidor de tiroxina quinase. E aí, esse Glivec foi utilizado, né? Só que durante o tempo ela teve rejeição. E aí não estava dando mais certo essa medicação. E com isso a família ficou em desespero, não sabia o que fazer, para onde deslocar.
E o pessoal do GRAAC, infelizmente, chegou para o pai, né, que sempre era o pai que acompanhava, durante esse percurso, esse período da adolescência. E aí, o médico falou, pai, a gente está tentando ver se consegue uma outra forma de tratamento, mas o que a gente tem aqui presente agora é só o Glivec, e ela está tendo rejeição. E assim, a gente não tem alternativa, e com isso a gente infelizmente, tem que levar para casa, e falou assim, então leva para estar junto com os irmãos, que ela tem 2 irmãos, né? Leva para estar com os irmãos e aguardar o tempo de Deus. Né? Aí o pai saiu um pouco frustrado, não tinha tanta alternativa. E ela, como vez de berço, ela olhou para o pai e falou assim, pai, não vou morrer não, pai. Pode ficar tranquilo, eu não vou morrer não. Claro que na infância a gente não tem tanta experiência, né, do que pode vir acontecer, né. E daí, antes eles tinham inscrevido ela num programa. Era um programa de uma pesquisa de um medicamento chamado nilotinib, que era um outro tipo de inibidor, justamente para essa doença. E aí, até o ano de 2011, ligaram para ela o pessoal de São Paulo, que foi o Tuca, né? Que o Tuca é uma ONG, é uma empresa filantrópica, né? Que cuida de crianças e adolescentes com câncer, principalmente cânceres do sangue, né? Sim. As leucemias. E daí, ela foi para São Paulo, ligaram para ela no mesmo ano, em 2011, falou, a gente consegue aqui um programa e a gente vai tentar encaixar Larissa. A partir daí, abriu alternativas, né, possibilidades dela e esperança para poder fazer esse uso dessa medicação. E essa medicação era para uma empresa filantrópica, era da Novartis, né? Novartis, a farmácia, né, farmacêutica suíça, e encaixou ela nesse programa. Aí ela foi para o Tuca. Tuca tem parceria com Santa Marcelina em São Paulo, e aí conseguiu fazer esse uso dessa medicação de imediato. E com isso ela conseguiu ficar em remissão. Conseguiu ficar em remissão quase 18 anos. E nesse tempo ela tinha um sonho de casar, né, construir uma família. E ela viu que estava tendo melhoras, né, com essa medicação. Ela foi criando expectativa de ter uma vida comum. Que às vezes as pessoas assustam, né? Poxa, tem uma doença, mas como vai ser o diagnóstico? Será que eu vou conseguir ter o controle? Será que eu vou conseguir viver uma vida normal como outras pessoas conseguem? Então, ela tinha sempre esse desejo no coração de ser mãe e de casar. Aí, nesse período, eu conheci, né, em 2013, ela me contou um pouco da história. Eu tocava na igreja. Isso lá em També? Isso lá em També. Sim. Aí, ela ficava pegando essa medicação a cada 30 dias, ou seja, ela fazia essa viagem a cada 30 dias para ir També, para São Paulo, como ela era de També. E aí, o que acontece? Essa medicação não tinha como ainda mandar por Sedex ou mandar por correio para poder pegar essa medicação em casa. Porque a cada 30 dias ela tinha que pegar a medicação e fazer a avaliação. Sim. E aí, todo mês ela tinha que viajar. Ela tinha que sair daqui, da Bahia, de També, para ir para São Paulo pegar essa medicação. Ou era ela ou o pai, porque era uma medicação cara, na época custava R$16 mil. E como era para uma empresa filantrópica, a empresa fazia a aquisição dessa medicação e passava para ela, para depois ser incorporada no SUS. E com isso ela veio tomando, entrou em remissão molecular. Foi o tempo que a gente casou, teve filhos, né? Primeiro veio Benjamin, aí Benjamin nasceu em 2018, o médico dela que acompanhava ela lá no Tuca, que era o oncopediatra, ainda segurava ela lá por conta dessa medicação. Essa medicação vinha direto para ela. Aí o que acontece? Ela engravidou e o médico falou assim, ó, vamos ter que parar a medicação. Para que não altere a placenta, não venha a causar algum tipo de reação no feto, na criança. Aí o que acontece? Ela parou a medicação, passou o seu período gestacional normal, ganhou o neném, né, veio o Benjamin de parto natural, e aí voltou de novo para tomar a medicação. Ano seguinte veio Sofia, né? Sofia, ela nasceu em 2019, o médico falou a mesma forma, ó, você tem que parar a medicação, já que você está em remissão molecular, não vou te indicar um Tefro, né? Porque o Tefro é uma medicação que ele tenta segurar a resposta da medicação, né? Para não deixar ela se espalhar. Só que
como ela estava em resposta molecular, e o médico entendeu que ela poderia fazer continuar a gestação de forma normal sem tomar essa medicação. Daí fez todo o processo normal, nasceu Sofia. Sofia foi de parto cesáreo, Benjamin foi de parto natural. Então toda essa tramitação teve uma avaliação, né? E durante esse tempo foi 8 anos depois dessas crianças, né, serem nascidos. E em 2025 o quadro dela agudizou, né? Foi para uma leucemia linfoblástica aguda de células B, né? E acontece quando a nossa célula de defesa, os linfoblastos, né? Os linfoblastos, eles começam a desenvolver de forma descontrolada, acometendo ali o espaço da medula, né? E acaba atrapalhando o desenvolvimento das células saudáveis. E com isso elas se multiplicam de forma muito rápida. Então a gente teve que correr para São Paulo, porque aqui na Bahia não tinha nenhum tratamento assim, né, complexo para esse lado dela, né, que geralmente ela estava em São Paulo. E o Dr. Renato, queria mandar até um abraço para ele, que se ele estiver assistindo, o Dr. Renato recebeu, ela falou assim, é o seguinte, você tem um caminho, né, eu tenho pacientes aqui que está, né, numa condição assim um pouco mais precária, mas você tem um caminho, e o caminho é o transplante. E para fazer o transplante vem uma série de protocolos, né? Inclusive a quimioterapia. E ela foi para a quimioterapia, primeira e segunda linha, e infelizmente foi refratária. Aí o médico do SUS, ele falou o seguinte, vamos buscar uma segunda alternativa, e existe um outro protocolo, né, que seria o blinatumomab, né? Mais conhecido como Blicint, que é uma imunoterapia que estimula, né, o nosso organismo a reconhecer as células doentes e atacá-las, para poder seguir para o transplante. Ele acabou ficando bem entendendo bem do assunto, a gente né, vai doutora? acompanhando, a gente vai tentando entender um pouco, interessante, né, muito bom isso. Porque além da gente ser marido, né, tá ali acolhendo, ter a isso. participação com os filhos, a gente tem que estar dentro também da situação, Sim, né? importante isso. E ela precisava disso também. Eu precisava saber o que ela estava passando naquele momento para tentar ver alternativas, procurar alternativas. E teve esperança e alternativa, que era o Blincinto. Só que o Blincinto, ele é incorporado no SUS para crianças, né? Porém, para adulto tinha que judicializar. Fomos atrás da advogada, né? Nayara Ucha, queria mandar até um abraço para ela que tá, né? Pode estar nos acompanhando agora aqui. Falou, Murilo, vamos judicializar e vamos buscar na justiça. Então, foi aí, conseguimos, ganhamos na justiça, né? E ela teve que repetir um terceiro protocolo. Desse percurso aí que a gente judicializou até a chegada da medicação, requer tempo, né? E é isso que a gente vai discutir depois, sobre essa questão da lei de licitação que a União criou para poder postergar o tempo e justificar o porquê da demora. E é um dos gargalos que eu estava analisando, juntamente, eu queria ver até com o doutor Raíssa essa questão, porque isso impede muito que a medicação chegue ao paciente. E às vezes essa demora, Dialisa, sabe? Essa demora acaba acometendo todo aquele processo de tratamento que ela já estava fazendo. Compromete, né? Compromete. E o que acontece? Talvez até quando chega a medicação, a paciente já não está mais legítima para fazer aquele tratamento. Aí o que acontece? A gente, não, vamos atrás, vamos correr para trás. E aí perdemos na primeira instância, ganhamos na segunda, né? Tivemos o aval do NATJUS, né, que é o núcleo técnico, né, que visa auxiliar os magistrados, né, a elaborar os laudos para poder sentenciar de forma segura. E aí conseguimos também esse aval. Não, realmente a paciente precisa da medicação e temos que entregar a medicação. Aí ganhamos e o médico falou assim, é o seguinte, como é uma leucemia aguda, ela se desenvolve de forma rápida, né? Os blastos, como células imaturas, ela começa a desenvolver de forma agressiva. E aí impede que o corpo tenha toda aquela locomoção normal, né, de produzir hemácias, plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Isso é interessante para o funcionamento do corpo. Aí o que acontece? A gente ganhou, e aí dá a sentença do dia 16 de março até o dia 29 de maio. A única conversa que a gente teve com o Ministério da Saúde foi que eles estavam tentando fazer essa licitação dessa medicação e queria ver se tinha alguma sobra de algum paciente, que a gente achou um absurdo, né? Esperar alguma sobra de algum paciente desses hospitais de São Paulo para poder fazer o remanejamento para Larissa. Ou seja,
A gente precisa ver se acha uma sobra dessa medicação de algum paciente que faleceu pela burocracia para poder ver se faz o remanejamento para ela. Ou seja, tinha que pegar uma sobra de alguém que já passou por uma burocracia anterior para poder entregar essa medicação para a Larissa. A gente falou, não consegue uma forma, manda pelo menos o primeiro ciclo, que seria 4 ciclos, né, para ela fazer. Mas se eles tivessem mandado pelo menos o primeiro ciclo, ela já fazia esse ciclo de 28 dias, já se preparava para o transplante e aguardava o segundo. Porque a gente judicializou tanto a imunoterapia quanto o ponatinib, que foi o outro inibidor que entrou agora, né? E o ponatinib também é essencial para ter o controle dessas mutações, né? Aí o que acontece? A gente ficou na expectativa, e o médico falou assim, Larissa, vamos ter que repetir um terceiro protocolo. É um protocolo um pouco arriscado, pode ter intercorrência, porém é o protocolo de salvamento. Até essa medicação chegar, a gente não tem mais o que fazer. Esse protocolo era um pouco mais pesado, né? E ela encarou, falou, então, mesmo assim, né, tendo aquela incerteza, mas a fé ainda predominava, assim, vamos para cima, então, já que a gente não tem uma outra alternativa, porque a medicação não veio. Aí ela repetiu esse protocolo, ficou 37 dias internada, teve crise de bacteremia, teve uma perfuração, teve um cisto na região pélvica e teve um fungo no pulmão, né, apresentação de um fungo no pulmão. 37 dias internada, conseguiu voltar, graças a Deus, né, assim, naquele percurso que a gente estava ali entre tramitação de medicação, burocracia, toda aquela correria toda, questão psicológica que afeta não só a paciente, mas a família toda, porque a família teve que deslocar tudo para poder dar um apoio para ela lá em São Paulo. Os filhos, às vezes, sem entender nada, por que dessa mudança de estado, por que a mãe estava naquele momento, porque antes acostumava ver a mãe e voltando, né? Pegava a medicação e voltava, 3, 4 dias. E eles ficavam preocupados, mamãe, né? Poxa, sabe? Então ficou muito dolorido ter que ver isso, né? Sabendo que ela tinha um direito, uma liminar, não pode ultrapassar 48 horas, mas chegar a 59 dias é um absurdo. Aí a medicação não veio. Aí eu falei, não, a gente tem que ir para promoção popular, é o povo pelo povo. Aí eu lembrei de doutora Raíssa, que representa nosso estado, falou, não, ela vai ter que representar a gente tem que levar esse caso adiante, porque não pode ficar assim. Toda essa tramitação, essa burocracia, a gente não pode aguardar, não pode esperar. E câncer não espera, né? Não. Câncer não espera. O tempo faz parte do tratamento. Aí eu entrei em contato com a doutora Raíssa, falei, doutora Raíssa, nos ajuda aí, vamos para cima. Vamos botar esse caso para estar em evidência, porque Larissa não pode passar por isso, né? E não somente ela, né? Depois dessa repercussão toda aí, apareceu aí 185 pacientes da Abrale, a Associação Brasileira de Câncer do Sangue e Linfoma, né? Uhum. Entrou em contato comigo e falou, Murilo, o que está acontecendo? Porque a gente está com 185 pacientes aqui, a gente não quer que aconteça o mesmo que aconteceu com Larissa, né? Enfim, aí eles conseguiram abrir um espaço no G1, a gente tentou falar um pouco, né? Claro, a gente teve que expor o que aconteceu. Você teve com Caterine lá, foi? A CEO? Foi Tatiane. Aí, Tatiane, vamos para cima, porque esse caso não pode ficar assim. Aí, o que acontece? Ela precisou repetir o 4º protocolo. O médico, a medicação não tinha chegado e, nisso, isso somava-se de 58 a 59 dias. Aí, o médico falou, vamos ter que repetir novamente o protocolo. E, com isso, a gente abalado psicologicamente, né? A gente, poxa, criou uma certa revolta, porque a saúde é um direito, né? Está previsto na nossa Constituição, artigo 6º, artigo 196. É um direito social. Então, para a gente ter o acesso à saúde, ela tem que vir em primeiro lugar. Como que a gente vai ter acesso aos outros direitos se a saúde não vier primeiro? Sim. Aí o que acontece? A gente foi para cima. Não pode ficar nisso. Larissa repetiu 4 protocolos, protocolo MEC. Infelizmente, teve uma infecção no sangue e 2 dias antes, a médica ainda tentou tentar ver uma alternativa da gente poder colher sangue, para poder gerar defesa para ela, porque ela estava com quadro de infecção. E com isso, com a medula suprimida, ela não tinha mais, né, como combater aquela infecção. A gente correu atrás, foi fazer campanha ali naquele dia, ali, buscar, né, o pessoal para poder fazer a doação de sangue. E quando foi no sábado, ela falou, vamos tentar fazer o que for preciso, né, porque ela está um pouco mais, né, grave, o quadro dela é grave, a gente precisa, né, ver qual é o tipo de bactéria para poder a gente entrar com uma medicação. Mas antes de descobrir qual é o tipo de bactéria, a gente está entrando com os maiores antibióticos, os mais fortes que tem aqui, até descobrir a bactéria, né?
Isso foi na sexta. Quando foi no sábado, descobri a bactéria. Ele falou assim, agora achamos aí o antibiótico, mas precisava do que? Das defesas, né, do corpo. E assim, como a medula estava muito suprimida, ela não estava como fazer esse remanejamento, né, para o sangue, né? Então, felizmente, Larissa faleceu. E ela deixava uma frase muito forte, assim, antes dela antes dela falecer, ela falava assim, ela deixou no Instagram, não quero ser apenas lembrança, eu quero ser presença. Sim. Quando ela teve o direito dela violado. Quando o direito é violado, isso é crime, né? Isso é crime de desobediência, não pode acontecer isso. Aí a Abralia entrou em contato, a gente teve que mostrar o descaso que realmente aconteceu, entendeu? E aí tive que levar o caso à mídia, né? A doutora Raíssa foi impulsionando, foi cobrando as autoridades, por que abandonaram a Larissa quando ela tinha já um direito adquirido. É. Você está entendendo? E aí, infelizmente, ela faleceu, mas ela lutou bravamente. Ela não deixava sua fé ser abalada, né? Ela falou assim, tiraram o meu direito de continuar lutando, mas minha fé, essa não foi violada, sabe? Ô Murilo, depois da morte de Larissa, qual foi o sentimento mais difícil de enfrentar? A saudade, a revolta, a sensação de impotência ou a busca por respostas? Um pouquinho de tudo. Primeiro a saudade, né? Porque ela deixou um legado. Antes de tudo, deixou um legado, deixou, né, 2 filhos pequenos, né? Tinha tudo ainda para viver, porque essa imunoterapia, ela tem essa eficácia de 70% a 80%, né, de remissão para poder seguir para o transplante. Porque sem a remissão das células doentes, não tem Sim. como seguir para o transplante. E aí fica a revolta, porque somos cidadãos, né? A gente tem nossos direitos e tem nossos deveres. Somos contribuintes e cadê a medicação? Cadê o direito dela que foi violado? Então fica essa revolta, porque se a justiça vale, ela tem que ser coletiva e não seletiva. Se ela vale, vamos dizer, para o alto escalão, para os magistrados, para os desembargadores, para os promotores, para os empresários, por que não vale para uma pessoa comum? Pessoa que contribui, né? Uma pessoa que está ali servindo o Estado. E por que o Estado não serve quando a paciente precisa, quando a paciente mais precisa? Porque não afetou só ela, afetou uma família. E não somente a família, mas todos os outros pacientes que passam por essa burocracia e por essa negligência do Estado, né? A Brali, que cuida de pacientes lá, tá lá, tem dois pacientes lá que judicializaram a medicação, já passa de 1 ano sem essa medicação. Fora os outros 185 pacientes que estão aguardando a medicação chegar. E o tempo, às vezes, não chega a segurar, né, toda essa burocracia. E saúde é primordial, não pode esperar. E hoje, como você transforma a dor pessoal pela perda de Larissa em ativismo e defesa de outros pacientes? Hoje eu busco, né, conhecer o caso de outras pessoas, tentar ajudar de alguma forma, né, com essa experiência que eu tive com Larissa. Até porque tem pacientes que conversam comigo, perguntam como foi, que medicação é essa, como que se faz, como que se judicializa, entende? E tem uma coisa assim que eu fico grilado também, sabe, doutora Raíssa e Joelson? O que acontece? O paciente, às vezes, quando ele judicializa uma medicação, essa medicação ainda demora por conta dessas burocracias. O que eu entendo e o que pode ser feito? Eu fiz até um rascunho aqui, porque assim, quando a União ela é intimada acerca de uma decisão liminar para aquisição de medicamentos de alto custo, ela precisa adquirir essa medicação com dispensa de licitação. Ou seja, essa lei que a doutora Raíssa vai propor a fazer, essa lei precisa alterar essa lei de licitação criada pelo próprio Ministério da Saúde, por meio de portaria, sabe? Que qual é o erro da União? A União disciplinou, por conta própria, criou uma regulamentação, um procedimento moroso, por meio de portaria, para criar essa licitação. O que acontece? Isso demora tempo. Isso demanda tempo, isso demora. O que acontece? Às vezes a medicação que é para chegar em 30 dias, 20 dias, chega em 30, 40, 60, 90. Isso vai postergando o tempo. Se a medicação custa hoje 1.200.000, 1.400.000, o que acontece? Pode ser um lado obscuro, é algo que eu tenho em mente também.
por essa demora, o que acontece? O paciente, às vezes, não dá tempo de esperar a medicação, falece, e aí a União vem tentar, o governo federal vem tentar indenizar a família com um valor inferior ao valor da medicação. E com isso sobra dinheiro no caixa para eles poderem fazer outros tipos de remanejamento. Você está entendendo? Sim. Isso acontece muito porque eu ouvi muitos pacientes, eles falavam isso, mas a medicação de fulana não chegou, fulano infelizmente perdeu a vida, e aí a União deu ali, vamos dizer assim, nosso linguajar, um cala-boca, indenizou a família com valor muito inferior à medicação. Você está entendendo? E a gente fica indignado com isso, porque a gente tem um direito adquirido, porém esse direito nunca chega. E por que ele não chega? Então tem essa portaria que é criada pelo próprio Ministério da Saúde, que não foi o Congresso, foi o próprio Ministro da Saúde que cria, para poder postergar a entrega dessa medicação e justificar para a Justiça o porquê que não entregou a medicação. Isso demora. Aí eles criam esse procedimento para poder ter tempo e postergar a entrega da medicação. Porque, assim, quando eles entraram em contato com a gente ainda fez 3 orçamentos, sabe, Jadson? 3 farmácias de alto custo, até com valor menor do que foi previsto estava previsto no processo. E aí, nada, não teve mais resposta, nada. A única resposta que teve, que eles falaram que ia ver se conseguiria ainda uma sobra de algum paciente que acabou falecendo e ia fazer remanejamento. Ou seja, falecer pela burocracia para poder passar para uma outra paciente aguardando essa outra burocracia. Você está entendendo? Isso é um absurdo. É um descaso fatal, né? É terrível. A gente fica assustado porque, poxa, peraí, a justiça precisa chegar. Se a justiça manda, o Estado tem que cumprir. Né? Mas vamos lá. Eu só queria que a senhora liberasse o seu microfonezinho assim. É isso, que o cabelo fica em cima. Aí tá. Doutora Raíssa, vamos lá bater um papinho agora. Como médica, o que representa para um paciente com uma doença grave ter uma indicação terapêutica e não conseguir acesso ao tratamento no momento que mais precisa? Primeiro eu quero cumprimentar aí a audiência, cumprimentar você, Joelísio, pela sua luta já, né, como um ativista aí das pessoas portadoras de mieloma múltiplo. Cumprimentar Murilo, porque como esposo, como pai, ele se tornou uma bandeira da voz de Larissa. E aí, Murilo, eu queria dizer que essa fala de Larissa, que eu não quero ser apenas lembrança, quero ser presença, eu sinto que a sua luta por manter a história de Larissa viva, de não deixar ser esquecida, Larissa se faz presente hoje na mesa de cada pessoa, nos podcasts, nas falas, na imprensa, quando o caso dela se tornou de expressão nacional. Porque hoje o caso Larissa Amorim é um caso que veio à tona, mas existem outras Larissas que estão perdendo a vida porque ou burocratizou, ou porque alguém não escutou, ou porque esse processo se perdeu no mar de processos que estão judicializando a saúde. Então, dizer que a perda de Larissa foi uma perda, ela é uma voz que nós perdemos, ela como uma louvista da igreja, ela tem vídeos dela postando assim, quão bela era aquela voz que reconhecia o Senhor como o ato de amor dela pelo Evangelho. E a gente saber, por isso que eu mesmo sem saber todo o conteúdo, a primeira coisa que eu vi quando a Larissa Amorim morreu, eu falei assim, nós temos que saber, entender todos os gargalos por onde passam esses processos, e existia uma lei que eu vou fazer questão de amadrinhá-la com o nome Lei Larissa Amorim, na lógica de que a gente precisa entender aonde estão os entraves para que as pessoas tenham acesso. E aí, Joelísio, respondendo a sua pergunta, como médico eu posso dizer que é um desafio, porque eu já fui da gestão. Quando eu morei em Belo Horizonte, 10 anos eu trabalhei na gestão pública de Belo Horizonte, ou seja, uma capital do estado em que tem um serviço público que funciona muito bem, sempre com seus problemas, não é diferente. O SUS é um modelo de saúde que é copiado, eles tentam entender como que o Brasil consegue manter um serviço único de saúde, mas o SUS ele está muito diferente a cada estado do nosso país. Sim. Né? Você acabou de contar aqui nos bastidores, para as pessoas nos entenderem, que tem uma realidade no SUS de São Paulo, que é completamente diferente. Nós temos uma realidade do Sul, por exemplo, usando um outro termo, que é por exemplo, o Camboriú, que tem o maior centro para tratamento de autista no Brasil.
que é uma referência do autismo em termos de proposta terapêutica. E aí a gente tem o SUS. Por que o SUS é uma política única e ele é tão diferente de estado para estado? Porque ele permite essa coordenação de serviços. Então, hoje a gente tem um SUS Bahia falido. O SUS da Bahia está falido. Está falido por quê, doutora Raíssa? Porque ele não atende ao povo, as pessoas não têm acesso, a regulação está na mão de pessoas que usaram, como ele não funciona, há 20 anos, nós temos um mesmo governo determinando como fazer. Então, o que deveria ser natural de estar no RENAME, a lista nossa de lista de medicações do SUS, deveria estar em todos os postos de saúde, em todas as UPAs, em todos os hospitais que são públicos, deveria ter aquela lista de medicações que são padronizadas para o SUS, e não temos. Então, nós temos um problema de um SUS falido e temos um problema daquelas medicações que são liberadas para a Anvisa, mas como elas têm um custeio alto, elas só são obtidas por judicialização, que foi o caso de Larissa. Muito bem. E aí, quando a pessoa, a gente sabe que essa pessoa teria o direito, mas não teve, eu posso dizer que é a maior frustração do médico. Eu fico pensando no médico, na equipe médica que estava com Larissa. Sabia que ela tinha uma chance, que ela poderia usar aquela medicação, de resultados de sucesso que alguém usou, teve o quadro semelhante ao de Larissa, e aquela pessoa teve acesso, a medicação chegou a tempo, conseguiu transplantar, e essa pessoa está junto dos seus filhos, da sua família. Então, o sentimento do médico é de completa frustração. Sim. Porque o médico sozinho, ele não dá conta de pegar, prover, acontecer. Precisa de vencer barreiras que são jurídicas, que são burocráticas, que são do sistema. E aí ele, como profissional, sabe que aquilo poderia ser a chance dela. E essa chance foi perdida. Então, por isso que a sua voz, Murilo, é importante que se mantenha ativa na lembrança, porque isso tem que ser cobrado das devidas responsabilidades, porque houve uma omissão. Acho que a gente teria que ter um advogado aqui nessa bancada para dizer assim, olha, quais foram os crimes que o Estado cometeu contra essa vida? A burocracia vai ficar, ela sendo a responsável por alguém que morreu, mas quando eu estou falando em serviço público, eu tenho pescoço, eu tenho responsabilizações. Quem são os responsáveis pelo não cumprimento? Isso não pode ficar no papel. Isso tem que ficar em quem tinha o poder de fazer a execução. Por isso que acho que é uma causa que tem que servir de exemplo. E a voz de Larissa, ela vai se tornar presença. A história de Larissa não pode ser apagada, porque Larissa tem um esposo que está aqui conosco, em conquista, permaneceu para dizer assim, olha, o caso da minha esposa foi entre dezenas, centenas de milhares de milhões que estão perdendo a vida, porque as pessoas não conseguem saber, como é que eu faço isso? O que era direito e o que não era direito. Na prática clínica, doutora, qual a importância do fator tempo no tratamento da doença oncológica e hematológica? Olha, Joelísio, o fator tempo, ele está em toda a doença, em todas as doenças da medicina, todas, independente da etiologia, se nós estamos falando de uma doença infecciosa, nós estamos falando de uma doença autoimune, se eu estou falando de uma doença cardiológica, que não tem nenhum fator. Mas quando eu falo das doenças do ramo hematológico, o tempo ele pesa mais rápido, porque nós estamos falando do exército de células que existem, e Deus construiu o homem dessa forma. Se nós temos os órgãos funcionantes, eu tenho ali as células que estão ali correndo nos vasos sanguíneos, elas são literalmente a infantaria do nosso corpo. Então, se eu tenho uma doença infecciosa, por exemplo, no pulmão, eu tenho um órgão doente, o pulmão doente. Mas o exército que está ali correndo no sangue, que são as células de defesa, nós temos as células vermelhas, nós temos as células brancas e temos as plaquetas. Nós temos 3 grandes grupos de células no sangue. Todas essas células, elas estão correndo nos vasos sanguíneos. Então, essa é a nossa infantaria de defesa. E quando eu passo a ter o órgão de onde está fornecendo o nosso exército doente, o tempo urge com mais impressionante. Eu dependo demais do tempo, porque eu estou falando o seguinte, eu tenho uma guerra e eu estou sem soldados. Porque eu posso ter pensa aí num filme que tem um castelo dos tempos antigos sendo atacado, mas enquanto eu tenho soldado, eu tenho munição, essa guerra pode ser vencida. Mas de repente eu não tenho mais soldado.
Então, as doenças leucêmicas, as doenças, os linfomas, tudo que passa na questão da hematologia, daquela especialidade que cuida do sangue, o fator tempo ele passa a ser mais crucial do que para qualquer outra doença. No câncer, por exemplo, eu acabei de hoje, aqui em Conquista, eu passei a manhã rodando ali no CEASA, no Centro de Conquista. E eu encontrei uma senhora que me abraçou fortemente, ela falou assim, doutora, nos ajuda, doutora. Eu estou vendo as pessoas com câncer vendendo o que tem e o que não tem para tentar tratamento. Por quê? Porque a fila de espera ela é angustiante. Recebe o diagnóstico de câncer e depois tem uma fila de espera de regulação que não tem data para chegar. Então, imagina a incompetência do nosso serviço público, porque ele não consegue cumprir o que está na lei para a oncologia, que é colocar esse paciente em tratamento num prazo de até 60 dias. 60 dias. Ou seja, já existe lei para isso. E essa lei não é cumprida. Aí eu pergunto, se existe lei e ela não é cumprida, aonde estão os órgãos que fiscalizam o não cumprimento da lei? Então, como o sistema está tão falido, parece que nem todo mundo acostumou. Então, eu vou dizer para a nossa audiência, gente, não acostumem com o ruim. Não acostumem com aquilo que está te tirando o direito de viver. Para isso que existem órgãos de queixa, para isso que existem denúncias do Ministério Público, para isso que existe ouvidoria. Murilo, por exemplo, ninguém pode dizer que Larissa partiu sem Murilo lutar, porque Murilo lutou com todas as formas. Ele chegou até mim e eu assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Vamos lá, se precisa das minhas redes para poder falar, preste atenção em Larissa, então escutem. Fizemos vários vídeos até que incomodasse todo mundo para falar, tem que ter. Gente, olha isso. E hoje você vê nas redes sociais as pessoas colocando cards. Nos ajudem com essa regulação. Porque quem tem algum padrinho político hoje, está pedindo o padrinho político para conseguir a vaga. O que é um crime. Isso é a maior injustiça social. Ou seja, eu peço a um padrinho político e o padrinho político consegue a vaga em 1, 2 dias. Porque a regulação passou a ser, então, controlada ou influenciada pelo poder político de alguém pedindo aquela vaga. E não pode. A regulação ela tem que ser de médico para médico. Eu, médico, faço um relatório completo daquele caso e faço o médico que está na tela da regulação entender que eu dei para ele todos os argumentos do porquê que eu, médico, estou falando. Esse caso precisa ser prioridade. Porque o SUS, para lembrar um princípio básico, um dos princípios que rege a lei do SUS chama-se equidade. Equidade é dar mais para quem precisa mais. Então, se eu tenho 200 pacientes na fila, e desses 200 pacientes tem um relatório médico que fala que o paciente 200, ele tem uma prioridade porque é uma doença hematológica, esse paciente ele tem que se tornar o primeiro lugar. Não é porque teve um político pedindo, é porque um médico fez um relatório. Então, a regulação tem que voltar para a mão do médico, não pode ter interferência política. Eu vou te contar uma história, doutora, aqui, voltando ao assunto tempo. A gente tem uma bandeira que é divulgar o mieloma múltiplo e o diagnóstico precoce faz toda uma diferença, não só no mieloma, mas toda a neoplasia, né? E nas nossas redes, um paciente, um rapaz, descobriu que os sintomas dele estavam muito parecidos com o que a gente fala, né? E aí ele fez o eletroforese, fez o hemograma completo e mandou para mim. E aí enviei para um parceiro nosso, hematologista, ele falou assim, Joaliza, ele tem tudo, e tudo indica que seja o mieloma múltiplo. Mas ele estava tudo bem com ele, não estava com anemia, ele estava, tipo assim, recente, sem sintomas nenhum, né? Só sentia uma fraqueza e tal, então estava bem tranquilo. Eu falei, olha, você procure urgentemente um hematologista e inicia logo o tratamento que você vai fazer uma diferença. Ele está certo, correu. Aí depois liga para mim, Joaliza, só tem vaga para daqui 6 meses. Ou seja, isso não pode acontecer. Isso o que nós estamos dizendo com isso? Que o serviço público, que deveria ser um garantidor de um direito, ele está sendo omisso na sua função. E aí quando perguntam assim para mim, Raíssa, qual que é a solução para isso? Na verdade, uma das coisas que eu já esbocei, depois eu vou até mandar para vocês, inclusive, darem um parecer, porque assim que teve essa história de Larissa, eu tenho, graças a Deus, bons amigos e que são do ramo do direito, são juízes. Eu falei, gente, olha, eu já sei que nós temos uma lentidão de autorização, nós temos uma causa que, apesar do tempo ser determinado, ela não é cumprida, nós temos liminares que multam prefeituras, mas elas não são cumpridas, porque mesmo que gere multa, mesmo que gere dificuldades, o que nós precisamos é que a medicação chegue no paciente.
como que isso foi conseguido? Às vezes tem prefeituras que não conseguem vencer as burocracias da judicialização ou do próprio serviço público, como foi essa questão agora de uma portaria que o atual Ministério da Saúde impôs. Ou seja, já está judicializado. O que eles fizeram? Um juiz deu ordem. Aí o que o ministro da Saúde falou? Mesmo que seja judicializado, eu quero que abra uma licitação. Para quem não sabe o que é licitação, minha gente, é fazer aquele processo para dizer assim, olha, nós vamos publicar no Diário Oficial da União que nós precisamos licitar a medicação XYZ e aqueles que vão oferecer aquele produto com menor preço, então, aí tem um tempo de tramitar. Uma licitação é para eu obter alguma coisa com 90 dias. Então, eu não posso colocar uma licitação quando eu tenho uma ordem de juiz para fornecer 48 horas. Então, aí eu pergunto, se tem um Ministério da Saúde, que é um órgão do nosso governo, é o presidente da República com quem está ocupando a cadeira do Ministério da Saúde que determinou isso. E eles são ali, é um cargo indicado. Para que serve lei? A lei serve para resolver problemas. E quando às vezes eu coloco tanta lei que a situação fica tão complexa porque ela fica amarrada. As leis amarram e ninguém pode fazer nada. Então, a lei que eu estou intitulando Larissa Amorim, faço questão de dar para você, Joelísio. Analise. Tá. Você como uma voz ativista do mieloma múltiplo. Vou te dar, Murilo, para que vocês deem um parecer, conversem com pessoas. Fiquem num grupo de falar assim, olha, a doutora Raíssa quer o feedback dessas 19 páginas escritas. Só para dizer para vocês o que a gente esboçou. Ele traz um papel inicial, o meu foi o seguinte, eu sempre soube que o custeio do SUS é um problema. Nós sabemos que existe hoje uma lei, que é uma lei federal, que determina quantos % do orçamento público é colocado na cidade, no estado, que é o dinheiro que vem da União. Nós sabemos que, por lei, cada município tem que colocar 15% do seu orçamento para a saúde. E o que acontece que, às vezes, com drogas judicializadas, é que o STF, inclusive ele fez isso, foi até nessa pesquisa, eles me trouxeram essa informação, que o Supremo Tribunal Federal, ele determinou valores das drogas judicializadas. E dependendo do valor daquela solicitação, porque tem diferentes doenças. Então, dependendo daquele custeio, esse custeio acima de 210 salários mínimos, quer ver? Deixa eu até recuperar aqui o texto que eles me trouxeram. 210 salários mínimos. Quando o valor daquela solicitação é acima de 210 salários mínimos, quem vai pagar é a União. Se for menor, quem vai pagar é o Estado e o município, com um ressarcimento da União de 65%. Isso está numa regulamentação que o STF fez para resolver esse problema. Então, nós vamos ter problema nos custos daquilo que não está adotado. Muito bem. E eu lembro bem, quando eu trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, na gestão 10 anos, e o secretário de Saúde falava assim, nós vamos quebrar o SUS. Por quê? Se o município tem essa verba, faz de conta que é esse pacotinho aqui, a verba para a saúde do município. Se eu judicializo com menos de 210 salários, o valor que tem que ser retirado desse bolo do que é dado para a saúde do município, que vai ter que pagar hospital, UPA, unidade de saúde, o médico, o profissional, a medicação, tudo que a saúde custa está nesse pacotinho. Tem que tirar uma fatia disso para dar para as drogas judicializadas. Então, é um problema para as políticas do SUS. Agora, então, tem uma questão que essa droga, ela é um custo de acima de 210 salários mínimos. Ok, a União consegue assumir, mas ela está burocrática. Então, para isso, um dos princípios que eu pedi para essa lei existir é que o pontapé, a coisa inicial seria, temos que ter um fundo garantidor de recurso para verbas judicializadas. Ou seja, não posso dizer que não tem dinheiro, porque tem. A União tem dinheiro, o Estado tem dinheiro, o município tem dinheiro. A questão é como é que eu administro esse recurso. Então, o fundo garantidor para essas drogas, ele passa a ser algo estabelecido. Só que aí, quando eu fui conversando com vários amigos do judiciário, e eles foram pensando comigo todos os problemas, as demandas que chegam de processos, nós montamos um grupo para isso. Eles criaram algo além do fundo garantidor, chamado Fundo Garantidor de Acesso Tempestivo a Medicamentos, FGATM. Então, é um procedimento administrativo especial para fornecer os medicamentos no âmbito do SUS. Mas eles colocam para mim algumas outras questões que eles viram que nos entraves jurídicos da saúde, nós podemos acrescentar nessa lei, que é a questão de... tem que existir um comitê médico independente em respostas rápidas, porque fica a polêmica se é válido ou não por causa do Natijus.
Eles consultam o Natijus. E o Natijus fala assim, não tem evidência. O Natijus fala, essa medicação não tem nada. Opa, peraí, porque às vezes as coisas são novas e não tem nada no Brasil, mas já tem lá fora. Então, nós temos que ter um comitê independente, que não pode ter envolvimento com a indústria farmacêutica, que vai dar um parecer rápido sobre aquela proposta. A outra coisa é pagamento por resultado dos remédios, quando o custo é muito alto. A União vai pagar as parcelas conforme o paciente vai respondendo. E o laboratório devolve se não funcionar, porque às vezes é uma parcela muito alta, mas espera aí, primeiro ciclo, segundo ciclo, respondeu demais, continua. Não respondeu, foi resistente. Não é aquele custo total. Exatamente. Ou seja, eu vou garantir valores e para que a pessoa não perca. Terceiro item, que tenha câmeras de mediação nos estados para resolver antes de virar processo. Porque quando eu viro processo, eu tenho um rito jurídico. Mas se eu já tiver, por lei, câmeras de mediação no estado, com pessoas competentes, com pessoas com vontade de resolver, às vezes com pessoas que estão ali, que são ativistas, que entendem da realidade, eu vou mediar, eu vou ter comunicação com vários estados, que aí eu tenho São Paulo, Minas, todo mundo sabendo onde que tem, onde que não tem, eu faço uma grande força-tarefa que a gente chama de câmeras de mediação, antes de virar processo judicial. Mas isso num tempo para ontem. Transparência do vínculo dos médicos com a indústria, porque, infelizmente, nós temos médicos com envolvimento na indústria farmacêutica que não deixa chegar o A ou o B. Então, isso tem que ser rigor absoluto. Compras em consórcio entre municípios para possibilitar e facilitar a aquisição daqueles sem recursos individuais. Então, eu posso ter, nesses lugares, um consórcio que vai ajudar quando aquilo seria comprado pelo município. Um capítulo inteiro de cooperação internacional para importação de urgência, compra conjunta via OPAS e o Mercosul, isenção de impostos federais e apoio consular, quando eu estou falando de grandes projetos. Ou seja, a gente amplia esse projeto de lei para pegar, e ela vai poder atender vários tipos de doença. E tem um artigo que autoriza licenciamento compulsório de patente quando o preço é obstáculo. Ou seja, eles pensaram comigo em vários pontos. É claro que isso é um esboço, não é isso aqui, gente, não é um projeto de lei que está pronto. Eu estou falando hoje como uma candidata a deputada federal, a gente já começa a pensar o seguinte: se eu sou uma candidata eleita pelo povo baiano, que vai representar o povo baiano no Congresso Nacional, nós estamos aí num período eleitoral. Eu estou falando o seguinte: olha, esse é um projeto que nasce a partir de um drama familiar. Só que nós temos dezenas, centenas de milhares pela Bahia e pelo Brasil. E aí, vocês, por favor, analisem. Podem pedir pareceres de consultoria, a gente pode até acrescentar vocês nesse grupo de pessoas que pensaram juntas, para a gente ver no A, no B, até que isso seja com vários pareceres. E aí eu vou pegar uma vez eleita pela Bahia, claro que as eleições ainda estão por vir, 4 de outubro ainda está chegando, mas se a gente consegue o pleito como tendo um mandato, aí ter o meu gabinete, que vai ter toda a consultoria jurídica, para a gente poder conversar com os demais deputados e parlamentares, para que sejam favoráveis, entendo que eles possam, com o seu jurídico, ponderar. Eu vou pedir parecer de senadores que são muito sensíveis à pauta da saúde e essas doenças raras, ou as doenças que não estão aí com acesso ao SUS, para a gente poder ter um projeto. E quem sabe, Murilo, vai ser o primeiro projeto da doutora Raíssa aprovado no Congresso como deputada federal. Já pensou? Amém. Você vai ter que estar lá na primeira fila, tá bom? Vamos estar sim. Pronto. Amém. Vamos abrir. Essa que é a proposta, Joelísio, de saber o seguinte, que a partir da dor a gente tem que recriar as coisas. Verdade. Eu falo que nada acontece, nada pode acontecer sem a gente fazer de um luto uma luta. Então, que essa seja, Murilo, a sua luta para fazer a voz de Larissa ser presença. Amém. E a gente conseguir, em termos de, olha, eu preciso fazer com que as coisas cheguem para as pessoas. E acrescentando algo para as pessoas saberem, a Semineto está vindo a governo. E ele trouxe um projeto, e já no projeto de governo dele, do PIX Saúde. Isso, para as doenças comuns, já vai trazer uma realidade muito favorável à nossa gente. O PIX Saúde, para que as pessoas nos escutam e entendam, na fila de regulação, como a gente tem, às vezes eu tenho falta de vagas para resolver um problema, ele vai permitir credenciamento de hospitais e clínicas privadas, porque quando a gente tem uma regulação, e essa regulação precisa entrar de urgência e não tem vaga, esses hospitais e clínicas credenciados, eles vão poder absorver aquele paciente e o governo paga com o PIX direto nos custos do hospital. Então, isso é algo que avança muito na nossa saúde. Então, nós precisamos fazer essa estrutura de saúde ser reorganizada. Mas é o que eu falei na feira agora. Eu perguntei para muitas pessoas na feira.
Você está satisfeito com a saúde da Bahia? Perguntei isso claramente para todo mundo na feira hoje, aqui em Conquista, no Ceasa. Não, doutora, não, doutora. Conquista é uma janela, é um universo diferente do restante da Bahia, porque Conquista tem a rede privada, Conquista tem hospitais privados, Conquista é polo, Conquista tem um número de especialistas disponíveis na cidade, então não faltam as especialidades como acontece em outras cidades. E mesmo assim as pessoas têm a dificuldade do acesso, especialmente quando vai na rede estadual. Então eu sempre falo, olha, não está satisfeito com a saúde da Bahia? Então você tem que mudar a administração do estado para outro grupo. Colocar representantes do povo, que são os deputados estaduais e federais, na mão de outras pessoas, porque os que estão aí não estão conseguindo impactar a vida do povo. Esse aqui é o recado da doutora Raíssa para a nossa gente. Uma seguidora aqui, doutora, fala por que existem tantas barreiras e como a sociedade pode auxiliar vocês nesse processo? Uma ótima pergunta. Olha só, existe o Conselho Municipal de Saúde. Ele, por lei, o SUS ele existe dando espaço à população civil, à sociedade civil participar. E várias decisões que um secretário de saúde municipal vai tomar, ele precisa do aval do Conselho Municipal de Saúde. Então, a primeira coisa é procurar na ouvidoria SUS, na Secretaria de Saúde do SUS, aonde acontecem as reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Você que gosta de acompanhar a saúde, seja um conselheiro municipal de saúde. Num primeiro momento, você vai acompanhar, você vai participar como ouvinte, porque são reuniões abertas ao público. Te aconselho, Murilo, a você comece a participar, se torne um conselheiro municipal de saúde. Então, num primeiro momento, é participar como ouvinte. Você vai ver como é que acontece, as pautas que são apresentadas e sempre tem as eleições para conselheiros municipais. Isso acontece na saúde, isso acontece na educação. Então, você ali é um conselheiro, inicialmente um ouvinte, daqui a pouco você está acompanhando e você se torna alguém que vai falar, as pessoas, elas são eleitas pelos presentes, você é eleito e faz cursos para entender um pouco do orçamento do SUS, entender dessas decisões, e aí você vai dando opiniões, e é o Conselho Municipal de Saúde que cobra do prefeito, que cobra do secretário de saúde e que autoriza ou não autoriza alguma política local. Então, participar desses espaços legítimos, tanto na saúde, quanto à educação, quanto, por exemplo, se tornar um conselheiro tutelar, que são pessoas votadas pelo povo, nas escolas. O conselheiro tutelar, ele aproxima, ele cuida ali das pautas das crianças, dos idosos. Então, dessa forma, vocês já vão entendendo o cenário e vocês vão acompanhando. A outra questão é participar das audiências ou de sessões que acontecem na Câmara de Vereadores, porque ali você vai entendendo o que os vereadores estão falando, pautando. Então, quando você começa a acompanhar o trabalho parlamentar de um vereador, você vai entendendo o cenário político da cidade. Por exemplo, aqui em Conquista, eu admiro a doutora Lara Fernandes. A doutora Lara é uma vereadora atuante, que tem pautas reais, que defendem ali o tempo inteiro vida, que defende família. Ela está ali, sem depender de ninguém, com liberdade na hora das suas falas. Então, por exemplo, acompanha a doutora Lara Fernandes nas redes sociais e olha porque ela vai postando o que ela fala. Doutora Lara Fernandes, por exemplo, vem a deputada estadual aqui por Conquista. E aí, é uma representante de Conquista que vem a deputada estadual nesse pleito. Doutora Lara é médica que lutou comigo na pandemia. Assim como eu era a Raíssa. O que Raíssa fez na pandemia em Porto Seguro, Lara Fernandes fez em Conquista no período da pandemia. Hoje já é uma vereadora de mandato atuante, faz um trabalho belíssimo com a população de periferia, faz um trabalho atuante na saúde, já ajuda pessoas antes mesmo de ser vereadora. Agora está aí colocando o nome dela para ser deputada estadual. É alguém que entende de saúde, então, por exemplo, quer ajudar? Acompanha o trabalho dos vereadores, pega outros vereadores atuantes na cidade, acompanha o trabalho, porque eles vão estar colocando para vocês ali o que acontece. E aí a sociedade vai acostumando, entendendo, inclusive, como pode ajudar. E o último quesito, para terminar essa orientação, é vocês denunciarem o que está errado. Não se calem. E tem órgãos que estão aí para escutar a denúncia. Então, o Ministério Público, ele só age se tiver denúncia. Se o Ministério Público ele não vai, ele está lá, ele existe. Mas se não tiver ninguém que provoque o Ministério Público não fiscaliza, ele não olha a demanda, ele não vai atrás, ele precisa ser provocado para ele agir. Tem muitas pessoas que, por exemplo, denunciam o Ministério Público, vão lá presencialmente e pedem ao Ministério Público: eu não quero aparecer, eu quero fazer essa denúncia, mas eu não quero que na denúncia tenha o meu nome.
Para o Ministério Público, o seu nome está lá, mas fica guardado de sigilo da imprensa. Mas teve uma denúncia de um morador de Conquista que aconteceu A, B, C, de errado, de desvio, de não cumprimento. O Ministério Público ele vai simplesmente correr atrás do que é certo e correto para aquela gente, que é a voz do povo. É um órgão defensor do povo. Ô, doutor, o Congresso Nacional poderia ter um papel mais ativo na fiscalização da implementação de medicamentos e tecnologias já incorporados no SUS? Com certeza. Isso é uma das minhas pautas. A Comissão de Saúde do Congresso hoje, ela existe, são reuniões que são feitas sistematicamente quando a pauta é saúde. E essa lei Larissa Amorim, ela vai entrar na discussão exatamente dessas implementações. Facilitar acesso, desburocratizar e fazer o grupo técnico decidir sobre isso. Porque é claro, e sempre lembrando que o orçamento do SUS é um problema. O orçamento do SUS, bancar o SUS no país é um problema. Então, quando nós estamos falando de criar esse fundo garantidor, nós estamos garantindo que, olha só, vamos só fechar a chave. Pensa aí que na sua torneira, minha gente, está vazando. Se você contabilizar quanto que um pingo que fica na pia, quando você passa a noite com aquele balde, tem um balde de pingo d'água que a caixa d'água perdeu. Se nós fecharmos a torneira da corrupção no Brasil, sobra dinheiro com muita facilidade. Eu deixo aqui uma sugestão para quem nos assiste. Edmilson Migovski. Digita aí no Google Edmilson Migovski, Ministério Público de São Paulo. Estuda corrupção no Brasil há 40 anos. Segundo o doutor Edmilson, ele fala que o Brasil tem desperdício de 350 bilhões ano que são desviados pela corrupção. Muito dinheiro. Imagina isso. Imagina isso na saúde, na educação, na segurança. Resolveu a É nação. o PIB de muitos países, né? Resolveu o Brasil. Então, a corrupção tem que acabar. Nós temos que tornar o crime contra o dinheiro público tão grave quanto a nova lei contra o crimes das facções, onde criou penalidades rigorosas para as pessoas relacionadas ao crime. Tem que existir a lei anticorrupção que vai colocar as pessoas que estão ainda usando o dinheiro público em benefício próprio, usando o dinheiro público agora, derramando dinheiro nas ruas e nas lideranças para poder fazer uma política de compra de votos. Isso deveria ser... essas pessoas deveriam ser presas, enjauladas, com crime inafiançável, porque eles estão pegando dinheiro público e estão aplicando, e estão distribuindo aí, como as pessoas me perguntaram agora, doutor, você vai me pagar quanto para votar em você? Eu olhei para a pessoa assim, olha, você conta comigo, com a minha fé, com a minha coragem e com o meu amor de ajudar as pessoas. Não, doutora, é porque estão passando aqui, estão dando dinheiro para o povo trabalhar na campanha. Eu falei, não, uma coisa é trabalhar na campanha, porque a verba de fundo partidário permite você trazer pessoas que vão panfletar. Outra coisa é receber bola de dinheiro para falar, ó, levanta o nome da pessoa. Então, essa política tem que ser moralizada, isso não pode acontecer, né? E é interessante, assim, doutor Raíssa, essa lei Larissa Amorim, tendo esse fundo garantidor, o que eu pensei? Lá em São Paulo também eu estava com a liminar na mão. Pensei, poxa, por que eu não posso entregar essa liminar para o hospital, já que tem participação com o SUS e convênio, mas tem participação com o SUS. Mas qual é a garantia que esse hospital ia ter para fazer a reposição daquele dinheiro? Para servir de tratamento para outras pessoas. Então, infelizmente, não tinha essa segurança, né? Então, a importância desse fundo garantidor para poder fazer reposição dessa verba para poder servir como manutenção para outros pacientes é importante. E uma outra coisa também que eu vi no SUS é o seguinte, o médico do SUS, ele fala, não posso prescrever essa medicação porque é uma medicação que a União precisa fornecer, é uma medicação cara e aí eu vou estar correndo o risco de perder meu trabalho. Ele se compromete. Se compromete. Por que essa imparcialidade com a saúde? Porque o médico ele está para tratar. Uhum. E assim, o governo, a União, ela tem o dever de entregar saúde. Porque, poxa, se eu tenho uma padaria, se eu vendo pão, eu tenho que entregar pão. Se eu tenho o controle e tenho verba para saúde, eu tenho que entregar saúde. Se eu represento a saúde, eu tenho que entregar saúde. E tem aquela... Por que os médicos têm esse medo? Não, eu não posso prescrever. Vou ter que te encaminhar, talvez, para um outro médico ali do particular. Porque ele não tem convênio com o SUS, ele vai prescrever a medicação tem que judicializar para chegar ao paciente. Então, tem toda essa tramitação. Por que desse medo, já que o médico está ali para salvar vidas? Porque, estou com o meu emprego sendo comprometido. Mas a União, ela não tem fundos e verbas para poder chegar ao paciente. Mas é porque o financiamento, Murilo, do SUS é um gargalo. Eu conversei com um deputado constituinte que ajuda, imagina, ele foi deputado em 1988, hoje ele tem 84, 85 anos. Ele me disse
que a discussão sobre melhorar e captar mais recurso para colocar na saúde foi uma discussão que durou no Congresso Nacional 10 anos. Foram 10 anos de discussão de como aumentar o orçamento do SUS e não avançou. Porque quando eu falo de uma política pública que é nacional, tudo que eu mudar vai impactar 27 estados, não vai impactar só no orçamento da Bahia. É claro que, por exemplo, se a gente comparar o que aconteceram ao longo dos anos entre o SUS de São Paulo e o SUS da Bahia, é uma diferença gritante e o orçamento é o mesmo. Então, como assim? Como é que o estado de São Paulo conseguiu fazer um SUS muito melhor do que o SUS da Bahia? Porque como é percentagem de orçamento, o estado foi ficando mais rico. Então, na hora que eu ponho os mesmos 15% na saúde, para São Paulo representa muito mais do que para a Bahia. Só que se eu tenho gestores fazendo algo bem feito, ele pegou aquele dinheiro e aplicou ele muito melhor. Então, quando eu crio a ideia de criar um fundo garantidor, é que não é falta de recurso mais. E se eu coloco os estados conversando entre si, para ter, por exemplo, uma plataforma que seja nacional no Ministério da Saúde, porque são poucas as pessoas. Eu posso dizer o seguinte, não é que seja, nós não estamos falando de milhares de pessoas que precisariam dessa medicação que Larissa precisou ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho câmaras que falam entre si nos estados, eu tenho 27 representantes, por exemplo, num grupo de comunicação, em que eles sabem, gente, olha, surgiu um paciente precisando dessa medicação. São 27 estados e representantes que estão conversando. Possivelmente eu posso ter 2 ou 3 pacientes ao mesmo tempo precisando dessa medicação. É o tempo de colocar num avião e chegar, e como eu faço com o transplante de órgãos. Morreu aqui, eu tenho aqui a rede do transplante de órgãos. Ela é regulada pelo governo federal e tem os estados com os núcleos de transplante. Então, olha, surgiu um acidentado em Minas Gerais e teve morte encefálica, aqueles órgãos desse jovem de 20 anos, a família doou tudo. Eles captam numa rede que é nacional qual é o paciente que tem perfil para receber os órgãos daquele paciente. E o avião vai, pega os órgãos e leva para o transplante, o paciente entra no hospital e ele é transplantado. Tem que ser tão rápido quanto. Se existe esse modelo no transplante, eu posso existir esses núcleos que conversam entre si, porque vão ser poucos casos ao mesmo tempo. E aí eu tenho, então, o país em volta daquele caso que precisa de ajuda agora. Mas eu preciso desburocratizar. E no SUS, quando eu estou falando de verba pública, eu só posso fazer se eu tenho lei que protege. Por isso que essa lei Larissa Amorim, ela vai impactar centenas de milhares de brasileiros. A voz de Larissa Amorim vai ficar presente. Entendeu? Antes de encerrarmos, que o tempo já está, né? Acho que a senhora tem compromisso, né? Gostaria de fazer uma pergunta aos dois. O que a história de Larissa precisa deixar como lição para o Brasil para que outras famílias não tenham que viver a mesma corrida contra o tempo? Assim, independente de demagogia, religião, independente de classe social, o que precisa ser mantida é a voz. Né? Grite, busque, é o povo pelo povo, não se intimide, é a voz. A voz tem que ser presente em qualquer ocasião, né? Isso é necessário, eu acho assim, tem que ser a voz. Né? Então é algo que assim, a gente precisa balançar, né? A sociedade em si e as pessoas precisam entender que elas têm voz. Então a voz altiva precisa chegar, né? E eu finalizo dizendo que a voz de Larissa, que se torna presente, vai ser a voz de cada um que tiver uma situação, um familiar que está aí tendo uma dificuldade, um familiar que está aí sofrendo. Use a sua voz, como Murilo usou a dele, para que chegassem pessoas, para que isso desse tempo. Então, que mais vozes ecoem, para que dê tempo de salvar. E quando a gente está falando num momento político, quando a gente vai eleger pessoas no período eleitoral, quando você deposita o seu voto em alguém, esse alguém recebe é como se recebesse um cheque em branco. Olha, eu estou depositando o meu voto de confiança para que aquele parlamentar vai lutar pelo Estado, vai lutar na Câmara, tanto na Assembleia em Salvador como deputado estadual, tanto como vai lutar no Congresso, em Brasília, no Congresso Nacional. Ele vai representar quem eu quero para governo no meu estado, quem eu quero para Senado, na Câmara Azul, que a gente chama em Brasília, quem eu quero para presidente. Ou seja, esse é um momento em que a voz do povo vai ter que ser representada por alguém. Então, o que eu falo, Joelísio, que eu como médica, 32 anos da minha vida, e aí, Murilo, para saber,
eu conseguia atender um paciente por vez. É de 1 em 1. Quando eu me coloco hoje na política, eu estou dizendo que eu quero representar dezenas de centenas de milhares, porque só na Bahia são 15 milhões de habitantes. Então, se eu sou uma deputada federal eleita pela Bahia, eu vou estar representando aqueles votos que eu vou estar recebendo. Então, é com as políticas públicas que nós conseguimos mudar cenários, fazer chegar o que deveria ser de direito. Então, até todas as ideias que estão vindo, por exemplo, até para pensar o seguinte, o que um deputado federal faz? Eu falo que o caso de Larissa arde no meu coração de falar assim, a gente tem que usar a política e o processo legislativo para chegar no coração e na família de cada um. Lei Larissa Amorim é uma delas, assim como a Lei Lucas. A Lei Lucas existe porque a mãe de Lucas é uma advogada. Lucas morre num acidente, numa feira escolar, porque ele obstruiu com um lanche e ninguém sabia como desobstruir Lucas. Então, a Lei Lucas foi uma lei federal aprovada, escrita pela mãe advogada, e a Lei Lucas virou uma lei que hoje é cobrada em todos os estados. A Lei Lucas já foi aprovada no estado da Bahia, e o deputado Diego Castro, que é um deputado atuante da Bahia, ele, inclusive, cobra de cada escola que aquelas professoras sejam ensinadas, toda a equipe da escola, como desengasgar uma criança quando ela engasga com algum alimento. Então, foi a dor de uma criança, também de uma perda, tornou-se um projeto de lei e as escolas são obrigadas a ter todos os seus integrantes sabendo fazer a manobra de desobstrução de via aérea. Então, são os projetos de leis que nós, deputados, tanto estadual aqui na Bahia, quanto o federal, nós vamos ajudar para que chegue a uma realidade nova para as famílias, para a sociedade, para a educação, para a saúde. E é para isso que existe esse processo legislativo, esse processo do voto que vai acontecer agora no dia 4 de outubro. Pois bem. E assim, Jalícia e doutora Raíssa, e para quem está nos assistindo e nos ouvindo, eu queria deixar aqui um versículo. Fica à vontade. O versículo está em 2 Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 16. É um versículo que se cumpriu, né, na vida de Larissa. E assim, e para quem está passando por um período assim de luta, independente da doença, né, que venha estar se enfrentando no momento. E assim, eu queria deixar aqui essa mensagem. Ainda que meu corpo se corrompa, ainda que defina e que eu morra, o homem interior se renova a cada dia. Ou seja, eu acredito que, como o que Paulo diz aqui, se cumpriu na vida de Larissa, né? E ela nunca deixou nada se abalar. Claro que ela teve um direito violado, mas a fé dela sempre permaneceu, né? Então, eu acho que a fé, ela é necessária, né? Independente de tudo, ela se torna como base espiritual para que a gente possa estar lutando, né? E alcançando nossas metas e vivenciando, né, o que a vida nos traz, né? De desafios, conquistas e respostas, né? E fico grato que eu já deixo, né, meu agradecimento aqui a você que nos fez esse convite, a doutora Raíssa, mais uma vez, agradeço por estar aqui conosco, né, e por ser voz também, né, no caso de Larissa, e mais uma vez eu agradeço você. Eu que agradeço, viu, a presença de vocês dois. E para encerrar, hoje não falamos apenas uma perda, falamos sobre uma mulher de 29 anos, mãe, esposa, filha e paciente. Falamos sobre uma família que viveu a esperança e a angústia. Falamos sobre um sistema que precisa ser constantemente questionado, aprimorado e cobrado. A história de Larissa Amorim precisa continuar sendo lembrada não apenas pela dor que deixou, mas pelo debate que provocou. Que essa conversa sirva para fortalecer a defesa dos pacientes, ampliar a informação, cobrar respostas e, acima de tudo, lembrar que o acesso ao tratamento não pode chegar tarde demais. Agradeço profundamente a presença de seu Murilo, né, por transformar sua experiência e sua dor em voz e mobilização, e da doutora Raíssa por trazer sua perspectiva médica e seu compromisso com esse debate. E deixamos uma reflexão. Quando o tratamento é urgente, esperar não é apenas esperar. Para muitos pacientes, esperar pode significar perder a chance de viver, né? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigado, Maria. Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém. Tchau, tchau.